Atenção nação rubro-negra, uma revelação surpreendente vazou. O que aconteceu nos bastidores vai mudar tudo. Inscreva-se agora no canal Flamengo News e ative as notificações. Você não vai querer perder nenhuma atualização como essa. O que vamos contar hoje é simplesmente inacreditável. Se você ama o Flamengo e quer saber tudo o que acontece por trás das câmeras, das contratações e dos bastidores mais obscuros e polêmicos do futebol brasileiro, este é o seu lugar. Então pare tudo o que está fazendo, preste muita atenção, porque o que vamos revelar aqui hoje vai te deixar em choque. Mas calma, não pule nada, porque você precisa entender os detalhes, as entrelinhas e o que quase aconteceu, e que poderia ter mudado o rumo do Flamengo para sempre. Você alguma vez já se pegou pensando, e se uma grande estrela do futebol mundial tivesse realmente vestido o manto sagrado? E se aquele jogador que você viu brilhar na Copa do Mundo, em grandes ligas europeias, tivesse escolhido o Flamengo? E se, por uma questão de timing e detalhe financeiro, tudo isso tivesse escapado pelas mãos? Pois é, essa história aconteceu. E não é teoria. É fato. Foi confirmado. E é simplesmente bombástica. Mas antes de revelar quem é o jogador e por que ele quase veio para o Flamengo, precisamos voltar no tempo e entender uma movimentação silenciosa, uma articulação de bastidores que vinha sendo feita por meses. E sabe quem estava envolvido nisso tudo? Um nome que você talvez nunca tenha ouvido, mas que carrega o poder de mudar destinos: Frederico Carvalho, intermediário cadastrado na CBF. Esse homem estava no centro de tudo. Ele teve nas mãos a chance de trazer uma verdadeira estrela global para o Flamengo. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado. O nome que movimentou reuniões, projeções de contrato, conversas diretas com o clube e planos grandiosos, foi ninguém menos que Memphis Depay. Sim, você não ouviu errado. Memphis Depay. O craque holandês que brilhou na Europa e que marcou seu nome na Copa do Mundo, com atuações brilhantes e um estilo único, tinha um destino em mente: o Flamengo. Isso mesmo, o Flamengo era a prioridade absoluta do jogador. E não apenas por questões técnicas. Havia um vínculo emocional. Memphis tem o Cristo Redentor tatuado no corpo. Essa imagem marcou tanto a passagem dele pelo Brasil durante a Copa de 2014 que ele eternizou isso na pele. E quando surgiu a oportunidade de vir ao futebol brasileiro, ele tinha uma escolha clara. Um desejo íntimo. Um sonho: vestir o manto rubro-negro. Agora imagine isso: Memphis Depay, no auge, vestindo a camisa do Flamengo, jogando no Maracanã, lado a lado com Arrascaeta, Pedro. Você consegue visualizar a dimensão disso? Consegue imaginar o impacto que essa contratação teria? Em campo, fora de campo, marketing, mídia, torcida, o mundo inteiro falando do Flamengo. Mas por que isso não aconteceu? É aí que a história começa a ficar ainda mais tensa, curiosa e revoltante para alguns. Segundo o próprio Frederico Carvalho, que revelou os bastidores em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, tudo já estava sendo articulado. O Flamengo sabia do desejo de Memphis. Sabia que ele estava livre no mercado. Que não haveria custo de transferência. O jogador não tinha empresário tradicional, apenas um advogado de confiança. Estava tudo preparado: esboço de contrato, tempo de vínculo, salário, bonificações. Só que, quando os números chegaram à mesa da diretoria rubro-negra, uma reação fria. O clube considerou os valores pesados. O salário de Memphis superaria o de Gabigol, de Pedro, de Arrascaeta. E isso acendeu um alerta. O Flamengo, naquele momento, preferiu esperar. Como a janela estava se fechando, e como Memphis era um jogador livre, sem clube, havia a possibilidade de contratá-lo depois. Sem pressa. Mas enquanto o Flamengo refletia, o Corinthians agia. Segundo Frederico, o telefone tocava o tempo todo. Ligações do Corinthians chegavam semanalmente. O clube paulista, desesperado por um nome de impacto, pressionava, buscava soluções. E aí veio o movimento final: um patrocínio com uma casa de apostas, que previa a chegada de um jogador midiático, um nome capaz de alavancar campanhas publicitárias e dar visibilidade ao clube. Com isso, o Corinthians fechou. E anunciou Memphis Depay. Em setembro do ano passado, o craque holandês foi oficialmente apresentado no Parque São Jorge. Uma contratação que chocou o mercado, mas que poderia ter sido diferente. Muito diferente. A pergunta que não quer calar: como o Flamengo deixou isso escapar? E mais, será que o clube errou? Ou será que agiu com cautela financeira e inteligência a longo prazo? Alguns torcedores acham que sim, que foi prudente. Outros estão indignados.
Porque não é todo dia que um nome como Memphis Depay surge no radar, disposto a vir, com carinho pelo clube e com tudo alinhado. E isso gera uma dor que a torcida sente até hoje. Porque se ele tivesse vindo, talvez a história recente do Flamengo fosse ainda mais gloriosa. Mas não para por aí. Há quem diga que essa negociação pode voltar, que Memphis não se adaptou, que o contrato com o Corinthians tem cláusulas que abrem margem para uma rescisão, e que, sim, ainda há chances. A torcida pode sonhar novamente. A diretoria está de olho. Há indícios de movimentações nos bastidores para reabrir essa conversa. Fontes internas não confirmam, mas também não negam. E o clima é de expectativa. A janela de transferências está se aproximando. O Flamengo está ativo no mercado. E a torcida clama por nomes de peso. Será que Depay pode, enfim, realizar o desejo de vestir o manto sagrado? Esse mistério continua. E nós do Flamengo News estaremos atentos, acompanhando cada passo, cada movimentação. Porque o futebol é assim, imprevisível, emocionante e cheio de reviravoltas. E agora é com você, torcedor. O que você acha dessa história? O Flamengo deveria ter fechado com Depay? Você acredita que ainda pode acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que a nação pensa. Mas antes, não se esqueça, se inscreva agora no canal Flamengo News, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece no universo rubro-negro. Aqui você sempre vai receber notícias quentes, exclusivas e recheadas de bastidores. Nos vemos no próximo vídeo. E quem sabe, com uma reviravolta ainda mais surpreendente sobre esse caso que promete não sair do radar tão cedo.